Olá, eu sou a Vanessa da Euca Plantas e hoje eu venho com muita felicidade falar sobre os cuidados que nós temos que ter com as nossas suculentas no outono e no inverno. As suculentas são seres vivos, obviamente são plantas e nós temos que cuidar o máximo que a gente puder. Só que a ideia que se tem que todas as suculentas não gostam de inverno ou que todas as suculentas entram em dormência no inverno não é verdadeira. Então primeiro eu vou falar sobre as regras básicas, sobre o que a maior parte das suculentas, o que acontece com a maior parte das suculentas nesse momento, e depois eu vou falar de algumas exceções. A primeira coisa que acontece, as suculentas, a maioria delas entra em estágio de dormência. Não significa necessariamente que ela não vai emitir novas brotações, mas significa dizer que a manutenção do metabolismo dessas plantas vai ficar mais lento. Então elas não vão ter aquele boom de crescimento no outono e no inverno, a maioria delas. Assim como elas estão em dormência, a chance delas terem fungos e outras doenças nesses momentos é maior, porque a pessoa que não tem esse cuidado, ela acaba molhando o solo com a mesma frequência que ela molha quando está num dia quente. Então acaba ficando o solo úmido, as raízes acabam ficando cheias de água, podendo inclusive apodrecer. Então isso é um cuidado que nós temos que ter. Mais um cuidado, quando a gente faz a muda das plantas, a gente prefere que não seja em momentos frios, outono e inverno. O melhor para fazer muda das plantas, principalmente das suculentas, é na primavera. Outra dica bastante importante é retirar as folhas que não estão bonitas, ó. Essa folha aqui é uma folha seca. Eu posso retirar da minha suculenta, se a folha estiver seca ou se a folha estiver queimada, eu retiro da minha suculenta para que ela não perca mais o metabolismo dela tentando fazer essa folha voltar ao normal, porque ela não vai voltar. Essa folha já está perdida. Uma outra coisa importante, algumas plantas sofrem com a geada. As suculentas em geral podem queimar com a geada. Aqui no Rio Grande do Sul é muito comum ter geada, né, nos climas mais frios, nas épocas mais frias do ano. Então é importante que a gente proteja as nossas plantas. Se a gente tem elas na rua, é importante que a gente coloque pelo menos uma proteçãozinha em cima para que ela não venha a queimar com a geada. Se a planta está em dormência, significa dizer que ela não necessita de tanto adubo. Então as plantas que entram em dormência ou que reduzem o seu metabolismo no outono e inverno, nós temos que dar preferência para elas ficarem quietinhas, reduzir a rega e reduzir a adubação. Mais uma dica, se a gente tem as nossas suculentas num local que pega bastante sol, mas a orientação solar da nossa casa pega sol durante um determinado tempo, e quando fica outono o sol não é muito alto e a planta fica com pouca incidência solar. O que é o ideal a gente fazer? Retirar as nossas plantas daquele local e levar para o local onde tenha mais a incidência de sol, porque as plantas precisam de sol e no outono e inverno esses raios solares são em menor frequência, então a gente tem que fazer com que elas peguem o máximo de luminosidade possível. E mais uma dica, observar o ciclo de cada planta. Cada planta tem o seu próprio ciclo, então a gente pode e deve observar cada planta e ver o que está acontecendo com ela, se ela está com problema, se ela está parando o crescimento, se ela está com alguma praga. Geralmente as pragas entram nas plantas que têm alguma fragilidade, ou estão com excesso de água, ou estão com excesso de adubo, ou com falta de adubo. Então isso é algo importante que a gente tem que cuidar. Eu trouxe aqui alguns exemplos de plantas que não é nada do que eu falei. São plantas que fogem à regra. São plantas que mesmo no inverno podem ser adubadas e elas ficam lindas e maravilhosas e não perdem o seu crescimento, continuam crescendo lindas e maravilhosas. A primeira que eu vou falar é a Rhipsalis. Olha que linda, está cheia de frutos. Eu tenho outras que está começando a
a floração. Então as ripsális, como são oriundas de florestas quentes e úmidas, mesmo no inverno elas conseguem se reproduzir e elas vêm com muita força. Olha que coisa mais linda! E elas estão com várias brotações, ó. Se a gente for analisar elas no ambiente natural abaixo das árvores, elas continuam o crescimento, inverno, verão, praticamente todas as estações do ano. Outro queridinho que adora inverno é o Aeonium arboreum. Eu tenho esse aqui e eu tenho este que é o pai dele. E eu fiz umas mudinhas aqui para vocês verem como está a muda. Olha aqui, eu fiz semana passada. Olha aqui, ó. Já tá cheio de raiz na muda. Então a muda, aquela regra que eu falei para não fazer mudas no inverno, o aeônio não precisa ter esse cuidado, porque o aeônio é uma planta que gosta dessa situação de frio. Esta aqui é a Crassula multicava. Ela está começando a floração dela e nós estamos no outono. Então possivelmente no final do outono e início do inverno ela vai estar cheia de flores, porque ela é uma crassula que gosta de frio. Este aqui é o agave Vitória Régia. Ele também não gosta de sol pleno e ele prefere temperaturas mais baixas. Então essa planta é o ideal para a gente ter em climas mais frios. Esta aqui é uma Kalanchoe, que também, essa Kalanchoe, ela fica muito bonita no inverno. Na verdade, ela não está no auge da coloração dela, ela vai ficando mais avermelhada. Muitas plantas, pelo estresse do frio, acabam ficando com uma coloração mais avermelhada, que torna elas ainda mais bonitas. E este aqui é o Sempervivo Tectorum, que é maravilhoso. Muito parecida com o Echeveria, mas é um sempervivo, né? E ele dá muitas mudinhas. E notem que essa aqui é bem recente, nós estamos no outono. Então ele adora climas mais frios. E o último que eu vou falar é este aqui, que é o Delosperma equinatum, que tem a sua floração agora nos meses mais frios do ano. Então notem que aqui tá cheio de brotinho, ó. E nós estamos num clima bastante frio aqui no sul e ele tá cheio de brotinho feliz da vida. Cada planta tem a sua própria adaptação, cada planta tem seu próprio crescimento. Vale para nós que gostamos de plantas e respeitamos os seus hábitos, vale que a gente possa entender o que cada uma quer, o que cada uma sente e fazer com que elas sigam felizes nas nossas casas. Eu sou a Vanessa da Yucca Plantas, fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo.